Abra a sua Bíblia no profeta Daniel, no capítulo 12, ou melhor, capítulo 11, versos 36 a 45. Nós temos pregado uma série de sermões em Daniel. Este já é o 28º sermão desta série. Chegamos hoje ao final do penúltimo capítulo do livro de Daniel. Nós vamos ler Daniel, capítulo 11, versos 36 a 45. Eu lerei, você vai acompanhar aí silenciosamente a leitura que farei. Espero que você acompanhe com interesse, com atenção, com fé, porque o texto que será lido é inspirado por Deus, é texto sagrado. E a minha sugestão é que você permaneça depois com a sua Bíblia aberta, enquanto nós nos esforçamos para compreender o sentido do texto que vamos ler. Diz o seguinte, Daniel 11, 36 a 45. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Até o verso 45, vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Damos-te graças, ó Senhor, por nos permitires, mais uma vez, pisar os teus átrios. Nenhum de nós merece estar aqui. Aqui estamos porque um cordeiro foi esmagado em nosso lugar. Damos-te graças pela oportunidade de ler a tua palavra e agora nos debruçar sobre ela, a fim de buscar nela entendimento a respeito da tua vontade
a respeito de quem tu és, a fim de que possamos viver neste mundo de maneira sábia, reta e para o teu inteiro agrado. Ajuda-nos a compreender o sentido daquilo que lemos. Abra os nossos olhos, dá-nos entendimento. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. No último sermão, domingo passado, nós analisamos o bloco anterior desta profecia, versículos 21 a 35. E o nosso entendimento é que aquele bloco, versos 21 ao 35, trata de acontecimentos, de eventos que o Senhor revelou a Daniel, que cumpriram, ou se cumpriram, no século II antes de Cristo, com Antíoco Epifânio, um rei sírio. Agora, quando chegamos ao verso 36, algo acontece. Os intérpretes da Escritura entendem que do verso 35 para o verso 36 há um espaço temporal enorme. Em outras palavras, do verso 35 para o verso 36, a profecia dá um salto enorme e passa a tratar de eventos relacionados com o tempo do fim. Até o verso 35, eventos que ocorreram no século II antes de Cristo. Quando a gente lê o verso 36, nós chegamos à conclusão que houve um salto enorme para o tempo do fim. Não é muito difícil de perceber isso no próprio texto. Dê uma olhada aí na sua Bíblia. O verso 40, por exemplo, diz que agora a profecia está tratando de coisas relacionadas com o tempo do fim. Isso está explícito no verso 40. Vejam também como começa o capítulo 12. Nós não lemos. Isso é texto que vamos tratar deles ainda no futuro. Mas no capítulo 12, ele começa assim: nesse tempo, que tempo? Tempo do fim, dito claramente no verso 40. Então, estas são dicas claras de que a profecia agora vai tratar de coisas relacionadas com o fim da presente era. E isso fica mais claro ainda quando a gente chega no verso 2 do capítulo 12. Porque no verso 2 do capítulo 12, nós temos o registro da profecia a respeito da ressurreição dos mortos. Portanto, todos nós sabemos que a ressurreição dos mortos é um dos eventos relacionados com o fim da presente era. Então, o meu ponto agora é o seguinte: parte da profecia que lemos hoje, ou esse bloco que lemos hoje dessa profecia do capítulo 11, esse bloco que lemos hoje, está tratando de acontecimentos futuros. Até aqui a profecia vinha tratando de coisas que eram futuras para Daniel, mas são passadas para nós. Mas a partir de agora, a partir do verso 36, a profecia
passa a tratar de eventos que eram futuros para Daniel e são também futuros para nós. Além disso, o próprio texto deixa pistas claras de que este rei, de quem o verso 36 fala, não é mais Antíoco Epifânio. O verso 36 mesmo diz que este rei, ele fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Não pode estar falando de Antíoco Epifânio, porque nós sabemos pela história que Antíoco Epifânio nunca teve a pretensão de se colocar sobre todo Deus. Antíoco Epifânio se dizia encarnação de Zeus, um deus grego, uma divindade grega. É por isso que ele deu a si mesmo o apelido de Epifânio. Epifania é manifestação, é a revelação de uma divindade. E Antíoco acreditava ser uma epifania de Zeus, uma manifestação de Zeus. Então, ele não pretendia colocar-se acima de todo e qualquer Deus. Então, o verso 36 não pode estar falando mais de Antíoco Epifânio, só até o verso 35. O verso 37 diz que este rei, que este personagem do qual esse bloco trata, ele não terá respeito aos deuses de seus pais e nem terá respeito a qualquer deus. Portanto, não pode ser Antíoco Epifânio, que era adorador de Zeus, por quem certamente nutria respeito. Então, até o verso 35, o personagem é Antíoco Epifânio, mas quando chega no verso 36, é um personagem outro relacionado com os acontecimentos do fim, ou do tempo do fim. Ok, se não é Antíoco Epifânio de quem trata o verso 36, quem é esse personagem? Quem é este rei que se coloca acima de todo Deus, que não teme e respeita divindade alguma? No próprio verso 36, nós temos uma pista. Porque aí no verso 36 é dito que ele falará contra o Deus dos deuses coisas incríveis. Então, trata-se de alguém que não terá respeito por Deus algum, que se colocará acima de todo e qualquer Deus e que falará coisas incríveis contra o verdadeiro Deus. De quem o texto está falando? Irmãos, um bom princípio de interpretação bíblica é a gente comparar Escritura com Escritura. A profecia está falando de coisas, nós já vimos, que vão acontecer no tempo do fim. O apóstolo Paulo falou de coisas que iam acontecer no tempo do fim. Escrevendo aos Tessalonicenses, lá na segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo diz que antes do fim da presente era, muito próximo da consumação dos séculos, seria revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E no verso seguinte, 2 Tessalonicenses 2:4,
Paulo diz que este homem da iniquidade seria alguém que se opõe e se levanta contra Deus. Então, o personagem próximo do fim que Daniel menciona falará coisas incríveis contra Deus. O personagem que Paulo chama de homem da iniquidade se levantará contra Deus. Então, é provável que Paulo esteja falando da mesma pessoa de quem fala a profecia de Daniel. E é provável que o rei de quem fala o verso 36, então seja o tal homem da iniquidade de quem Paulo falou aos Tessalonicenses. Um outro escritor bíblico que transitou por esse assunto é o apóstolo João. João, na primeira epístola de sua autoria, no capítulo 2, verso 18, ele diz o seguinte: filhinhos, já é a última hora. Então, João está tratando de um tempo que ele chama de última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, João relaciona um tempo, que ele chama de última hora, com um personagem, que ele chama de anticristo. Então, juntando as peças, comparando os textos, escritura com escritura, nós somos levados à conclusão de que a profecia fala de um rei que no tempo do fim falará coisas terríveis contra o Deus dos deuses. Paulo diz que antes do tempo do fim será revelado o homem da iniquidade que se levantará contra Deus. E João associa o surgimento de um anticristo com a última hora. Então, irmãos, é razoável que nós concluamos que a profecia de Daniel, que Paulo, que João estão falando do mesmo personagem, da mesma pessoa. Logo, este rei do verso 36 do nosso texto, podemos dizer, é o homem da iniquidade de Paulo. Este rei do verso 36 do nosso texto é o anticristo de João. Tendo, então, por esses caminhos, identificado em algum nível a identidade desse personagem, a pergunta agora é: como esse personagem agirá na história? Como ele agirá no tempo do fim? O verso 38 diz que, em lugar dos deuses, ele honrará o Deus das fortalezas. Irmãos, os comentaristas entendem que a profecia aí está falando que este rei será alguém que fará da sua própria força, do seu próprio poder, do seu poderio bélico, o seu Deus. Alguém que confiará no seu próprio braço, no seu próprio poder. Ele honrará o Deus das fortalezas. E olhem o verso 39. O verso 39 diz que ele, com o auxílio de um Deus estranho, isto é, com o auxílio do seu próprio poder, do seu poderio bélico,
agirá contra as poderosas fortalezas. E deste modo ganhará o poderio mundial. Esse domínio mundial é descrito aí na passagem, na profecia, obviamente, com linguagem simbólica. Se você prestar atenção nos versos 40 a 45, é uma descrição simbólica deste poderio mundial que este personagem conquistará. Como já vimos, o verso 40 começa com a expressão no tempo do fim. Portanto, as coisas que serão ditas aqui nos versos 40 a 45 são coisas que acontecerão no tempo do fim. Então, a linguagem só pode ser entendida simbolicamente. Preste bem atenção. A linguagem da profecia ela fala de coisas futuras em termos contemporâneos. A profecia vê o futuro lá na frente, mas o descreve com uma linguagem contemporânea. Veja bem, o anjo que foi enviado a Daniel está descrevendo aí as coisas do tempo do fim para Daniel numa linguagem que era a linguagem dos dias de Daniel. Não é difícil você perceber isso. Por exemplo, o verso 40, como é que o verso 40 descreve o poderio bélico das nações? Descreve aí em termos de carros e cavaleiros. Achou aí no verso 40? Está falando de coisas futuras. Tempo do fim. E descreve o poderio bélico das nações no tempo do fim em termos de cavaleiros. Gente, hoje no nosso tempo, nós conhecemos até armas químicas, até armas de destruição em massa. E no tempo futuro, que nós não sabemos quando será, o tempo do fim, nós nem sabemos que tipo de armas existirão. Mas acontece que a profecia usa a linguagem dos dias de Daniel para falar do poderio bélico das nações no tempo do fim. Então, nós não podemos entender essa linguagem literalmente. Cavaleiros. Está claro que essa linguagem precisa ser entendida de maneira simbólica. Então, o que o texto está dizendo é que quando por exemplo, quando o texto diz que o rei do sul e o rei do norte, está aí no verso 42, serão dominados por este rei, que se levantará no tempo do fim, quando diz no verso 42 que nem o Egito, a grande superpotência da época, não escapará dele, que ele vai apoderar-se dos tesouros de ouro e de prata do Egito, que também vai se apoderar dos líbios, dos etíopes. É claro que a profecia está falando do controle mundial deste rei. Ele conquistará no tempo do fim, mas está falando usando o nome de nações e de povos que talvez nem existam no tempo do fim. Os nomes dessas nações precisam ser entendidos simbolicamente. Vejam agora o verso 41. Diz aí, entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes.
Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Gente, mais uma vez, não há como interpretar literalmente essas palavras, até porque esses povos aí, Edom, Moabe, Amon, já não existiam nos dias de Daniel, e certamente não existirão no tempo do fim. Como entender a menção desses povos aqui? Simbolicamente. E a expressão terra gloriosa, que é usada normalmente na profecia de Daniel para se referir à nação de Israel. Mas, como o texto de hoje trata das coisas do fim, deve ser entendida também de maneira simbólica. Terra gloriosa certamente é uma referência simbólica ao povo de Deus no tempo do fim, a igreja, o novo Israel de Deus. Edom, Moabe e Amon são antigos inimigos do povo de Deus. Então, eles aparecem aqui na profecia como símbolos de inimigos do povo de Deus. Então, o que o verso 41 está dizendo? Simbolicamente, está dizendo que esse personagem descrito aqui, no tempo do fim, se levantará contra o povo de Deus, muitos sucumbirão à ação dele, e diz que ele poupará Edom, Moabe e as primícias de Amon. Ou seja, poupará os inimigos do povo de Deus. Então, esse é o sentido. Entrará também na terra gloriosa, verso 41, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Finalmente, meus irmãos, dê uma olhada no verso 45. O verso 45 é um resumo de tudo que foi dito nesses versículos anteriores sobre esse personagem do tempo do fim. Aí é dito que ele armará suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo. Armará as suas tendas. O que significa isso? Armar as tendas significa estabelecer acampamento. E notem que são tendas palacianas, tendas reais, palácios. A ideia de domínio, a ideia de governo. Ele estenderá o seu domínio entre os mares. Este domínio será estabelecido contra o glorioso Monte Santo. Mais uma vez, linguagem simbólica. Monte Santo, certamente, é uma lembrança do Monte Sião, onde estava o templo, símbolo da presença de Deus com o seu povo. Tudo isso deve ser interpretado simbolicamente. O verso 45 está dizendo que este personagem liderará um levante de proporção universal contra o Senhor e o seu ungido, contra o Monte Santo. Agora vejam como termina o verso 45. Mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Deste modo, a profecia revela que a presente ordem de coisas terminará com a derrota destes inimigos do Senhor. E notem aí que é uma derrota definitiva. Chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. A ideia de uma derrota definitiva, uma ideia do banimento completo, total e final dos inimigos do Senhor. Não haverá quem o socorra. De quem que João está, ou de quem que a profecia está falando a Daniel,
ele ouviu essas informações de um mensageiro do Senhor. Está falando de alguém do tempo do fim, que se levantaria contra o Senhor e o seu Cristo, ou que se levantará contra o Senhor e o seu Cristo, causará danos ao povo de Deus, mas que será finalmente banido. Vimos que João chama esse personagem de anticristo e que Paulo chama de homem da iniquidade. Você vai dizer, reverendo, mas não ficou claro. Quem é esse personagem chamado de homem da iniquidade? Quem é esse personagem chamado de anticristo? Quem é esse rei do qual a profecia de Daniel fala? Quando é que essas coisas vão acontecer? Irmãos, a Bíblia não diz quem é. Talvez você volte para casa hoje decepcionado e frustrado, mas a Bíblia não foi escrita para satisfazer a nossa curiosidade. A Bíblia não diz quem é esse personagem e nem diz exatamente quando estas coisas acontecerão. Onde a Bíblia silencia, nós devemos silenciar também. O que Deus quer mostrar aqui é que o fim da inimizade que foi colocada lá no Éden acontecerá exatamente desta maneira aqui. Você se lembra que quando Deus pronunciou a sua maldição contra a serpente, ele disse assim: colocarei inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Entre a tua descendência, serpente, e o descendente da mulher, que é Cristo. E esta inimizade, ela perpassa toda a história humana. Você não entenderá a história humana a menos que você leve em conta esta inimizade que Deus mesmo colocou. Em outras palavras, a história humana é a história de uma inimizade. Esta inimizade permeia toda linha da história. Esta inimizade se manifesta ao longo da história de diferentes maneiras, em diferentes épocas, em diferentes lugares. Mas estas são manifestações parciais localizadas desta inimizade. O que a profecia está dizendo a nós hoje é que haverá uma manifestação final de proporções mundiais desta inimizade. E a profecia nos revela como é que esta história de inimizade terminará. Ela terminará com a vitória do Senhor e do seu Cristo. Paulo, quando falou do tal homem da iniquidade, ele diz que quando ele for revelado, Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, o que a profecia ensina para você e para mim é que esta inimizade terminará com a derrota dos inimigos de Deus. O que nós podemos aprender, irmãos,
de prático para nós diante desta profecia e desse texto? É possível que o Espírito Santo já tenha lhe ensinado lições aí enquanto você me ouve. Mas eu gostaria de destacar uma lição final aqui. Eu creio que essa profecia nos ensina a natureza irreconciliável desta inimizade que o próprio Deus colocou entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. A natureza dessa inimizade é irreconciliável, ou seja, esta inimizade tem uma natureza irreconciliável. Como é que a história dessa inimizade vai terminar? Com o tratado de paz? Não. Ela terminará com a vitória do Senhor e do seu Cristo. Então, esta é a lição que eu quero que você leve para casa hoje. Você precisa saber que nós estamos vivendo num mundo antitético. Há uma inimizade que está em funcionamento no mundo. E essa inimizade não perpassa somente a história humana, ela perpassa também o coração humano. E enquanto o fim não vier, mesmo os nascidos de novo experimentarão a tensão desta inimizade. Paulo ensinou claramente que esta inimizade é parte da experiência cristã. Ele disse que na experiência cristã, a carne milita contra o espírito. Paulo escrevendo aos Gálatas. Então, ser cristão é viver existencialmente esta inimizade. E hoje, eu quero que você entenda que esta inimizade é de natureza irreconciliável. Qual é a implicação prática disso? Não tem trégua. Não há possibilidade de um tratado de paz. Não é isso que nós lemos no Salmo 139? Os teus inimigos, Senhor, são os meus inimigos de fato. Eu os odeio com ódio consumado. Então não há trégua. Não há nenhuma possibilidade de um tratado de paz. Essa inimizade, ela perpassa o nosso próprio coração. Por isso, a ordem é: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria, porque é por estas coisas que vem a ira de Deus. Ou seja, Deus vai derrotar a todos e a tudo que se opõe a Ele e a seu Cristo. Então, a implicação disso é que você e eu devemos aborrecer aquilo que o Senhor aborrece. Que nós devemos detestar aquilo que o Senhor detesta. Aniquile já da sua vida o inimigo que Deus aniquilará no final da história. Asfixie a sua natureza pecaminosa. Não é essa a ordem bíblica? Nada disponhais para a carne no tocante aos seus desejos e às suas concupiscências. A sua natureza pecaminosa deve ser asfixiada. Não alimente, nada disponhais para a carne no tocante aos seus desejos pecaminosos. Mata a sua natureza pecaminosa de fome. Não tem negociação com o pecado, esse é o ponto. Jesus Cristo disse: se for preciso cortar a mão, corta a mão. Se for preciso furar o olho, fure o olho.
Seja radical. Não transija. Não demole. A inimizade é uma inimizade irreconciliável. O ponto é: ou você mata esse inimigo, ou esse inimigo te mata. Ou você mata o pecado, ou o pecado te mata. Não transija. Hoje nós aprendemos que o final dessa inimizade não será um tratado de paz. O final dessa inimizade será a derrota definitiva dos inimigos do Senhor. Que Deus nos ajude a compreender isso. A vida cristã não é uma vida de resort. A vida cristã é uma batalha. Com o inimigo com quem não tem conversa. Não tem bandeira branca. Ou você acaba com ele, ou ele acaba com você. Que Deus nos ajude a compreender isso. Amém.